A nova sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é inaugurada esta manhã. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão assistir à cerimónia. O assunto que a RTP está a acompanhar em direto. É para lá que seguimos agora. Vemos nesta altura alguns dos convidados estão a chegar então nesta altura para esta inauguração da nova sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Já vimos, esta vai ser uma cerimónia que contará com a presença de Cavaco Silva e também de Pedro Passos Coelho. E assim é assinalada a cerimónia também dos 15 anos da CPLP. Esta é uma cerimónia que vai ser conduzida pela jornalista da RTP, Maria João Silveira. E é um assunto a que a RTP está a acompanhar em direto. Eles esperavam e sonharam que acontecesse. Portanto, em certa medida, também estou ansioso por ouvir a avaliação que os próprios fazem deste percurso. Engenheiro Domingos Simões Pereira, muito obrigada por nos receber na sua casa nova. Na nossa casa. Na nossa casa, se quiser. E sei que tem imensas personalidades a aguardar por si, que tem que ir receber algumas pessoalmente lá abaixo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Vamos agora precisamente para um dos pontos de reportagem aqui no Palácio Conde de Penafiel, onde está a jornalista Daniela Santiago. Daniela. Exatamente, e para o local para onde vai descer o secretário executivo da CPLP, que acabou de estar contigo, Domingos Simões Pereira, porque é precisamente neste local que recebe as mais altas individualidades que chegam para esta cerimónia. De destacar desde já a chegada de 3 antigos chefes de Estado. O primeiro foi Jorge Sampaio, presidente português, chegou também Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, e o comandante Pedro Pires, o antigo presidente de Cabo Verde. Os vários ministros dos negócios estrangeiros também têm passado por aqui, os ministros dos 8 países que integram a comunidade de países de língua portuguesa, e é precisamente neste espaço que daqui a alguns minutos, eu diria daqui a cerca de 20 minutos, vai ser descerrada uma placa que marca então a inauguração oficial desta nova casa da CPLP. Eu vejo neste momento novamente o comandante Pedro Pires ali na imagem, e também faz-se um compasso de espera para a chegada. Eu dizia que há pouco falei com o comandante Pedro Pires, em que me dizia que não se pode olhar com pessimismo para a situação que Portugal e Europa enfrentam. Eu perguntava-lhe se esta situação que Portugal enfrenta condiciona a sua posição e também o seu papel abrindo as portas à Europa, aos países que integram a CPLP, mas ele dizia-me que não se pode olhar com pessimismo e que há que ter alguma esperança e otimismo na forma como se encaram as coisas. Pedro Passos Coelho deverá chegar dentro de alguns instantes. Para já é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que chega aqui. Vamos tentar, apesar do protocolo ser rigoroso e, de certo, o Ministro ir já dirigir-se aos cumprimentos habituais. Senhor Ministro, é com felicidade que inaugura esta sede da CPLP? Claro. Uma resposta curta e óbvia, numa altura em que cumprimenta o guineense Domingos Simões Pereira, secretário executivo desta organização lusófona, e que já admitiu protagonizar uma alternativa política no país depois deste mandato. Eu recordo que a situação política na Guiné-Bissau é um dos temas dominantes e que de certeza vai ser discutido hoje pelos mais altos dirigentes da CPLP que estão aqui. Mas desde já importa ouvir o comandante Pedro Pires, tal como eu dizia, que falei com ele à entrada e que nos revelou então essa visão otimista em relação ao futuro da CPLP. Ok.
Depois de uma deixa. Quem é que chegou, entretanto? Estamos então a acompanhar esta cerimónia de inauguração da nova sede dos países de língua portuguesa. A nova sede é inaugurada então esta manhã em Lisboa. Será daqui a 20 minutos, mais ou menos. Começamos a ver já a chegada de algumas personalidades, entre elas o ministro Paulo Portas. Esta é uma cerimónia que vai também contar naturalmente com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva, e também do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Este é um assunto que nós estamos a acompanhar aqui na RTP Informação também, durante toda a manhã, uma cerimónia que se deverá prolongar até ao início da tarde. Esta inauguração desta nova sede da CPLP marca também os 15 anos da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É então uma data a assinalar com a abertura desta nova sede em Lisboa. É uma cerimónia que estamos a acompanhar, estávamos a acompanhar em direto. Voltamos então para o local. Primeiros discursos desta nova casa. Este palácio, esta nova casa, é o Palácio do Conde de Penafiel, fica no centro da cidade de Lisboa, na Baixa, e é uma construção do século XVIII. E, como dizia há pouco o secretário executivo da CPLP, é uma casa que pretende dar um novo alento a esta organização, que se espera possa também trazer a comunidade, trazer as diásporas, as populações para mais próximo da CPLP. Neste edifício que é maior que o anterior e que permite, por isso, ter uma biblioteca, ter um auditório, ter também um centro de documentação. Espera-se que com estas novas infraestruturas os vários cidadãos dos países da CPLP possam então aproximar-se mais desta organização. Esta que tem sido uma das principais críticas que é feita à organização, uma organização que nasceu sobretudo com um cariz político e diplomático e que quer então, através da língua, da cultura, da proximidade histórica e também económica, ligar estes Estados. Mas antes, no início de tudo isto, uma das pessoas que esteve no arranque da CPLP, quando ainda era preciso passar dessa ideia política para a prática, foi Marcolino Moco, o primeiro secretário executivo da CPLP. Boa tarde, doutor. Olhando para esta nova casa e para estes 15 anos de CPLP, nota muita diferença em relação ao seu primeiro mandato? Muita diferença, naturalmente. Eu comecei no hotel. Primeiro comecei a atender as pessoas no quarto do hotel, Ritz, onde fui alojado. Então não havia nada, não havia instalações, não havia fundamentalmente programas, só havia estatutos, havia uma declaração de chefe de Estado. Portanto, tivemos que partir do princípio de tudo. Mais tarde, arranjou-se-nos um apartamento num prédio, lembro perfeitamente como se fosse hoje, aí na Avenida da Liberdade. Só depois é que fomos para lá. Isso foi uma questão, em termos físicos, não é, de estruturas, em termos dos principais objetivos da CPLP, acha que estão a ser cumpridos? Sim, na medida do possível, porque há dificuldades, há uma série de colocações que não são nada fáceis, mas no fundamental tem andado bem. Há pouca visibilidade disso, mas creio que isso é uma questão de estratégia de comunicação que tem-se feito muito na CPLP. E é uma alegria para mim, hoje, 15 anos depois, estar aqui neste edifício amplo, digno, que significa que estamos a andar, estamos a caminhar. Muito obrigada, Marcolino Moco, o primeiro secretário executivo da CPLP. Vamos então para junto da Daniela Santiago, à entrada desta nova sede da CPLP. Exatamente, e depois da chegada de Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro português já se encontra aqui na nova sede da CPLP, em Lisboa. Ele conversa com Domingos Simões Pereira, que recebeu Pedro Passos Coelho neste pátio
deste palácio que agora acolhe a sede da CPLP em Lisboa, e faz-se um compasso de espera para dois últimos convidados. São eles Fernando Piedade dos Santos, vice-presidente de Angola que preside a CPLP desde 2010 e que vai passar essa presidência no próximo mês de julho em Maputo para Moçambique, e também Cavaco Silva, o chefe de Estado português, que vai participar nesta cerimónia, e são estas as três figuras também que vão, juntamente com Domingos Simões Pereira, ele que é o secretário executivo da Organização Lusófona, descerrar a placa e cortar a fita oficialmente, inaugurando esta sede da CPLP. Há pouco, tal como dizia, há três temas que marcam esta agenda: a intenção da Guiné Equatorial ser membro efetivo da CPLP, também a situação política na Guiné-Bissau, e eu dizia que Domingos Simões Pereira já admitiu poder protagonizar uma alternativa política no seu país, ele que tem 48 anos, engenheiro, e que depois de deixar este cargo como secretário executivo da CPLP poderá vir, por exemplo, abraçar a missão de ser primeiro-ministro, de entrar na corrida para ser chefe de governo da Guiné-Bissau. Há também outra situação que preocupa a CPLP e é ela a segurança alimentar e a nutrição, um dos temas fortes da próxima cimeira de Maputo, onde será então passado o testemunho de Angola para Moçambique, que passará a presidir então à CPLP. Jaime Nogueira Pinto também a chegar neste momento aqui à nova sede da CPLP, também a ser recebido por Domingos Simões Pereira, e então este compasso de espera para as duas figuras que mais se aguardam, o vice-presidente de Angola e também o presidente da República Portuguesa, Cavaco Silva. Outros convidados se vão juntando numa cerimónia simbólica, mas que acaba por ter também muito significado nos tempos que Portugal vive, e a crise internacional que acaba por condicionar a CPLP, uma vez que Portugal, que abre as portas da Europa dos países lusófonos, se encontra obviamente condicionado com esta crise internacional e com o pedido de ajuda externa. Também o Ministro da Economia. Senhor Ministro, eu pergunto-lhe quais são neste momento os objetivos que se colocam à CPLP, mas o Ministro da Economia então de facto a passar aqui a deixar apenas um bom dia aos jornalistas a passo apressado para uma cerimónia que ainda não vai começar, ainda há algum tempo para preencher. E agora sim, quando se começam a ouvir algumas motas e mais carros, vendo que as movimentações dos seguranças são maiores, aí está ele então, vulgarmente conhecido por Nandó, o Fernando Piedade dos Santos, o vice-presidente de Angola, o país que preside a CPLP então desde 2010 e que está neste momento a chegar aqui ao pátio com pompa e circunstância, como se pode ver. Vamos tentar falar com ele, mas será difícil. Aí está o aperto de mão entre Domingos Simões Pereira e o Sr. Vice-Presidente. Posso colocar-lhe uma pergunta em direto para a RTP África?